Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Vocês já devem estar cansados de saber, né, quem eu sou, porque eu falo isso todo vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre a tal da intuição, né? Tenho observado já faz um tempo que as minhas intuições elas estão cada vez mais fortes. Eu não sei se é porque eu tô desenvolvendo a minha mediunidade e tal, ou se faz parte do meu plano de vida. Um pouco desafiador. E desses tempos pra cá que eu comecei a perceber que os sinais ficaram mais claros pra mim, sabe? Porque antes, eu sempre tive intuição desde criança. E eu sempre achei que era ansiedade. E eu fui entender que intuição recentemente, tá? Eu não sabia que isso era intuição. Eu achava que era apenas coincidências. Gente, quem mais além de mim escuta o pi no ouvido? Do nada, assim, você tá bem de boa, de repente... Às vezes eu escuto. E aí agora, acabou de fazer, eu levei um susto. E esses dias eu perguntei pro meu pai de santo, eu falei assim, o que é esse pi? Vocês escutam esse pi? Eu falei pra ele, porque eu escuto esse pi já faz um tempão. E aí um dia, não sei onde que eu vi, falaram que isso era referente à evolução espiritual. E aí eu perguntei pro meu pai de santo e ele me contou que todo mundo escuta esse pi, cara. E eu achando que era só eu. Eu esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, eu tenho intuições desde que eu sou criança. Mas eu não me lembro mais porque já passou muito tempo e minha memória é péssima. Mas assim, as últimas lembranças que eu tenho das intuições, eu comecei a ter intuições mais fortes. Porque antes eu sentia uma dor no peito, aí eu começava a sentir uma ansiedade, uma angústia, uma falta de ar e semana seguinte aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, o dia que eu vi que meu gato não estava bem, eu já sabia que ele ia morrer. Soube na hora que ele ia morrer, mas eu não acreditei, continuei insistindo que ele não ia morrer. E aí, dito e feito, ele chegou no veterinário. 4 horas depois, o veterinário me contou que ele morreu. O Horácio, no caso, não o Bate. E sempre foi assim, tinha uma amiga que, por algum motivo, eu sentia que ela ia ficar grávida. E aí, eu tava com alguns problemas no relacionamento e eu sempre falava, não, vocês vão ficar juntos, eu sinto isso, eu sinto que você vai ficar grávida. E ela, não. No fim, ela realmente ficou grávida. São essas coisas que começam a me fazer acreditar, porque até então eu falava assim, não, impossível. Da onde que vem isso? Não é uma coisa que acontece todos os dias, eu não tenho controle, igual as visões da Raven, que eu faço assim, não. Quando a gente frequentava o terreiro, tava acontecendo uns rolê lá muito louco. Um tal de irmão de santo pegar irmão de santo, casado, não sei o quê. Gente, eu juro pra vocês que ninguém tinha me contado. Quando a pessoa ia me contar, 5 minutos antes eu tava sabendo. Quando ela veio me contar, eu falei pra ela, ah, é fulano, esse plano. E isso não foi só uma vez, foram várias vezes. Teve uma vez também que eu comecei a sentir que eu e minha amiga minha, a gente ia parar de ser amigas. Tava sentindo que a gente ia brigar. A gente tava super bem, a nossa amizade tava incrível. Mas alguma coisa lá no meu coração dizia bem assim, ó, logo, logo vocês vão brigar. Sabe como se a sua pombogira ficasse na sua orelha falando assim, ó, aproveita, porque logo vocês vão parar de se falar. E aí eu fiquei com aquilo, né? Então eu comecei a aproveitar, porque eu pensei, putz, se isso for verdade, né? Eu já tava começando a acreditar nas minhas intuições e tal. E aí realmente, de fato, aconteceu. E eu acho que essa foi a maior prova que eu tive. E depois, nesse negócio de descobrir fulano de tal, um ciclano de tal, e nananã. Ah, isso vocês vão gostar, que eu lembrei agora. Teve uma vez que eu tomei uma ayahuasca e durante a consagração eu me questionava, poxa, por que eu falo tanto? Qual que é o meu problema? Tem coisas que eu falo que não deveria falar. E eles me falaram que tinham coisas que precisavam ser ditas. Então, não é como se eles tomassem a minha boca e falassem por mim, mas é como se viesse uma intuição e no meu cérebro eu entendesse que esse pensamento é meu e falasse, entendeu? Então, por muitas vezes, eu tô lá conversando com alguém e aí eu sinto alguma coisa e falo na lata. Meu desenvolvimento mediúnico, ele aflorou muito. Durante as minhas consagrações, as entidades começaram a me mostrar um pouco sobre como funciona. Eu ainda não tenho controle, mas eu sei que quando eu começo a sentir alguma coisa estranha por alguém, é pra mim ficar de olho. Quando eu tiver a resposta, é pra mim dar um alerta. Os meus guias espirituais me mostraram em uma das consagrações de ayahuasca e apesar
de eu receber essas intuições, elas têm que ser usadas com sabedoria. Porque a gente acha que... Porque assim, a gente pensa assim, vai acontecer uma cagada lá no futuro. E a gente descobre antes de acontecer. Então nós podemos ir lá e resolver o problema antes de acontecer a cagada. Só que quem já assistiu as Visões da Raven sabe muito bem que toda vez que ela tentou resolver o problema antes de acontecer, aconteceu. Por quê? Porque as visões que ela tinham era justamente do que ela fazia. Ou seja, o que ela fazia para consertar era exatamente o que criava a situação. Essas intuições que eu tinha, elas se agravavam muito mais por causa das minhas intromissões, porque eu queria ajudar as pessoas a não passarem pelas coisas que eu sabia que ia acontecer. Aprendendo da pior maneira possível, eu passei a ouvir a intuição, chamar a pessoa e, dependendo da intimidade, eu falar, ó, acho que não é uma boa você fazer isso. Por quê? Porque toda vez, tipo assim, eu sei que vai dar merda, mas se eu falar que vai dar merda, a pessoa vai ficar brava comigo, que sempre acontece. Às vezes eu nem falo que vai dar merda, a pessoa fica brava, imagina se eu falar, entendeu? Eu digo pra vocês, se você tiver certeza que a sua intuição é real, não tente mudar o mundo. Porque assim, pra você saber realmente você tendo intuições, você tem que sentir uma certeza profunda de que isso realmente vai acontecer. As minhas intuições, elas me geravam um pouco de paranoia. E as pessoas falavam que era paranoia, as pessoas alimentavam esse pensamento de paranoia. Eu não conseguia ter certeza, eu sempre ficava em dúvida. E no fim das contas, sempre dava certo. E assim, conforme você vai desenvolvendo, se desenvolvendo espiritualmente, evoluindo, que nem o Pi, você vai, aos poucos, evoluindo esse seu dom. Eu não sei se em algum momento da nossa vida a gente vai fechar o olho igual as visões da Raven e vai, né? Quero saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou conseguir, não sei. Até porque eu acho que isso daí já ultrapassa um pouco os limites, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai recebendo, porque na minha humilde opinião, com base no que eu estudei, no que eu pesquisei, as intuições, elas são como se fossem uma comunicação telepática. As minhas comunicações com as minhas entidades, normalmente, elas são desta forma. Uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante nas minhas intuições, eu sempre fiz muita meditação. Hoje em dia eu parei um pouco, mas normalmente eu medito, literalmente, eu fecho os olhinhos, cruzo as pernas e fico lá, né? Daí eu coloco um mantra no fone de ouvido para me concentrar melhor e viajo. Viajo na minha meditação. Minha meditação é um momento de relaxamento. Dependendo da frequência que eu tô ouvindo, eu sinto que ela vai abrindo o meu campo mediúnico. Mas isso não é a coisa mais importante para mim. Eu gosto de meditar para que eu possa relaxar, me acalmar. E quanto mais eu encontro a minha paz interior, quanto mais eu me descubro, mais próximo da evolução que eu tô procurando eu estou. Eu acho que as dicas para você ter mais contato com com as suas intuições é você se aproximar mais do seu lado espiritual. Então, por exemplo, quem trabalha comigo, que é da parte de oráculo, é a Dona Sete Encruzilhadas e a Pombogira Rosa Cigana. Então, quando eu preciso de intuições, eu recorro a elas. Tem a Mariazinha da Calunga, que é minha mirim. Essa daí, eu vou dizer, essa daí é muito da sem vergonha, porque ela só dá as respostas que ela quer. Mas eu busco me aproximar deles para que eu tenha mais facilidade com as minhas intuições, né? Gosto de fazer uma defumação para manter o ambiente limpo e longe desses eguns nojentos, para que eles não me passem informações erradas. Às vezes, quando eu tô assim, que eu não consigo conversar com eles, eu tento jogar as cartas. Apesar que é mais fácil jogar as cartas quando você tá com muita intuição. Quando você sente que você tá numa fase intuitiva, sabe? Cara, eu olhei ali pro gravador, eu quase tive um ataque cardíaco, porque eu achei que eu tinha falado tudo isso e não tinha gravado. Depois assim, meu Deus do céu, não, de novo não. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre algum assunto, a hora é essa, mandem aqui nos comentários. Aqui se torna quase que um podcast, né? Na verdade, eu adoro podcast, tipo um mini podcast da Carol. Mas é isso, se gostaram, curtem, comentem, compartilhem.
E aí não se esqueçam de se inscrever no canal para me ajudar e para vocês continuarem recebendo atualizações dos vídeos. É isso.